eu faço parte do time da editora Mila Press, eu faço parte também da Nova, que é uma empresa especializada em psicometria e estatística aplicada às neurociências. Eu acho que a gente expressar direitinho as nossas bandeiras, não apenas acadêmicas, mas também comerciais, é super importante, porque muitas vezes, quem está do outro lado, às vezes alunos, profissionais, eles não sabem disso. É importante que eles saibam para que a gente tenha uma transparência. E, naturalmente, uma vez que eu faço parte desses dois grupos de pesquisa, que são grupos pioneiros, a gente tem também livros, tá? Esse é um livro que eu tenho, chamado Conceitos de Análise de Estatísticas utilizando o R e IAS, que também não é o título mais criativo de todos, é um livro que talvez não desperte tanto interesse natural, mas quando a gente coloca na capa o meu cachorrinho, que é de Jolie, eu acho que isso faz com que as pessoas se interessem um pouco mais pela área. Quem sabe, Sérgio, nosso próximo livro, A Teoria da Detecção de Sinal, a gente coloca um gatinho, as aves que você tira foto, que eu sei, Uma o boa carro. ideia. Talvez isso Vou atraia comprar a sua mais. ideia. Tem um livro de estatística que se chama Meu Primeiro Encontro com o Acaso. As pessoas, quando compram esse livro, Sérgio, acreditam que é um livro de poesia, porque o título é muito sugestivo, quando de fato não tem nada a ver com aquilo ali, né? O cara começa falando sobre desigualdade de Chebyshev e daí ladeira abaixo. Bom, então eu tenho esses conflitos de interesse, está aí um livro que eu escrevi tentando facilitar esse processo de docência em estatística. Se vocês gostam de R, se vocês acham que o IASP, já é um programa também que você vai usar em algum momento da sua vida, aí uma boa, pelo menos uma referência que eu gosto bastante. Bom, da onde surge a minha motivação? Eu começo por aqui. Quando nós damos aula de estatística, ou qualquer aula, Irene, Ivan, Karen, existem dois elementos que são fundamentais. Existe um aluno e existe um professor ou uma professora, sempre. E esse relacionamento tem de funcionar. Se esse relacionamento não funciona, todos perdem. Se ele funciona, todos ganham. Mas isso não é uma espécie de primeiro encontro com o futuro namorado ou futura namorada. Na verdade, são relacionamentos que ela é feito por muitos paradoxos da maneira pela qual eu vejo hoje em dia. Acho que o primeiro paradoxo começa na cabeça do nosso aluno, que muitas vezes ele fala, poxa, por que eu estou aprendendo estatística em psicologia? Qual que é a relação que isso tem com a minha escolha profissional? E muitas vezes existe um grande reforço social e de grupo. As pessoas falam, realmente não vejo muito sentido em aprender estatística em psicologia. Uma outra coisa que acontece, com muita frequência o aluno vem com a frase, eu sou de humanas, então eu não preciso saber esse tipo de coisa. E muitas vezes ele fala isso com uma certeza, que não é verdade, porque um aluno, mesmo quando ele vem de uma área de humanas, ele sabe fazer conta. Ele pode não fazer com muita frequência, mas ele paga a conta na casa dele, ou se ele abrir o jornal na seção de esportes e economia, cada vez mais em política, taxa de erro, margem de erro, coeficiente de variação, ele sabe fazer conta. Então, muitas vezes, é uma profecia que se autorrealiza quando o aluno fala eu sou de humanas, eu não tenho que saber fazer conta, ou eu não vou fazer conta. Claro que, naturalmente, é possível você pensar que existe mesmo uma fragilidade e que, em muitos locais, uma faculdade considerada como humanidades, psicologia, administração, economia, em alguns cantos, sociologia, esse tipo de habilidade ele é menos requerido. No entanto, é uma frase que a gente encontra com muita frequência. Não sei a realidade de vocês, temos outros docentes aqui na sala, mas pelo menos os meus docentes meus discentes são muito jovens, meninas, meninos, com 17 anos, às vezes, em primeiro período, 20, 22. Pessoas nessa faixa etária, por definição, têm uma inexperiência maior, estão aprendendo muitas coisas. E, naturalmente, esse momento de maior inexperiência pode, naturalmente, comprometer também a características relacionadas à aula. Então, isso acontece com alguma frequência e, finalmente, a gente tem, vamos combinar, né, Irene? Uma concorrência desleal dentro de uma graduação em psicologia ou neurociências. Ninguém, em sã consciência, isso poderia ser, inclusive, um teste novo da Nila, iria numa aula de estatística quando do lado tem psicanálise e cinema, ou tópicas freudianas, ou como a mente funciona. Ninguém escolheria uma aula de estatística, uma vez que essa concorrência ela existe. As matérias todas têm sua importância. Quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a pedir desculpas, né? Então, todo mundo tem sua importância, mas necessariamente fazer uma competição entre probabilidade estatística, a gente chama carinhosamente de ProBest, e cinema e psicologia, a gente vai perder. O professor, por outro lado, ele também tem alguns paradoxos que acontecem na cabeça do aluno. O aluno naturalmente olha para o professor e fala, poxa, esse cara não tem didática nenhuma. Esse cara, ele está falando statistics.
Ele está falando algo que a gente não entende de uma maneira que nós não estamos preparados e tem mais. Lembra, eu não entrei aqui para isso. Professores que dão aula de estatística muitas vezes se perdem entre o cálculo e o objetivo do cálculo. Quando a pessoa foca apenas no cálculo, naturalmente o objetivo acaba indo embora. Quando o cara começa a pensar que aquele cálculo tem um objetivo, que aquele cálculo responde a uma pergunta, isso facilita um pouco mais, esse statistiquês diminui. É claro que a formalidade das equações matemáticas e a informalidade de uma aula mais letrada, mais oral, ela deve ser pesada, mas o aluno necessariamente fala, isso aqui é statistiquês, isso aqui é grego demais. Uma outra coisa, os professores às vezes pensam, e eu me incluo nesse grupo, por isso que eu falei que seria uma palestra de quase biografia autorizada dessa vez, que está dando 2 passos para trás para dar um passo para frente. Por exemplo, a gente tem que falar sobre gráfico, plano cartesiano, para depois falar sobre o objetivo que um modelo correlacional tem. Isso às vezes é muito custoso, quando a gente tem que realmente voltar a um conteúdo que a gente assume que ele tem, especialmente por conta de vestibular. Eu sei que eu tenho amigos de Portugal aqui também, mas amigos que estão no Brasil entendem que a gente tem um sistema de vestibular, uma prova, essa prova tem um critério de aplicação e tem um critério de aprovação. Se a pessoa aprovou, a gente assume que a pessoa ela vai saber alguns elementos básicos em relação a habilidades numéricas. Então, a gente sente isso com alguma frequência. Fonte segura. Estatística acontece muito isso, Sérgio. Eu acho que o Sérgio vai concordar. Uma parte grande do material que a gente encontra em estatística na internet, ela está incorreta. Uma parte grande confunde teste paramétrico com não paramétrico e acha que é apenas um fenômeno de distribuição. Uma parte grande separa os testes como se fossem ferramentas simples para você tomar um tipo de decisão. Uma parte grande. E eu entendo, acho que talvez o motivo, né, para a gente pegar um atalho, vai complicando algumas coisas que a gente pensa, poxa, para eu dar um passo, para eu ter uma fonte segura, eu vou ter um grande trabalho. Foi exatamente aí que surgiu a motivação de escrever um livro. Isso acontece também, eu estou vendo aqui alguns colegas, em psicometria. Quando a gente fala sobre validade em psicometria, é um ponto que a gente sabe que é muito sensível, porque são múltiplas definições que aos poucos foram alterando em função dos manuais e do próprio tempo. Cada agente, muitas vezes, fala de um ponto diferente na internet para tentar facilitar a vida do leitor, isso complica ainda mais. Então, fonte segura é uma grande dificuldade na nossa área. E, finalmente, isso gera um cansaço e desânimo, não é? Tem um artigo do Bentler, que eu acho que ele exemplifica bem essa relação. Ele fala sobre psicologia em ambiente de trabalho, e ele coloca um título de artigo que, quando a gente vai ficando um pouco mais experiente, o Roberto Cruz está aqui, ele já pode se autorizar a dar o título do artigo dele como A Marriage Made in Hell, um casamento feito no inferno, que definitivamente, em muitas aulas, quando a gente vai dar, a gente acha que é isso. É um aluno que está totalmente fora daquela realidade da nossa perspectiva, por sua vez, um professor que está falando grego demais, numa aula que, se não fosse obrigatória, façam esse teste. Perguntem para os alunos de vocês se a disciplina que vocês dão fosse uma disciplina eletiva, se ele iria fazer. A resposta posso te garantir que não vai ser muito feliz para todos nós. Mas, definitivamente, essa marriage made in hell acontece, e está aí a minha proposta. Eu acho que é necessário continuar tentando, mas não adianta, né? Se a gente continuar fazendo exatamente a mesma forma, não vai funcionar. O resultado ele vai ser muito típico. Então, por outras formas. Eu sempre tento pensar que, se a gente vai continuar tentando, é por algum motivo. Não é apenas porque é uma disciplina obrigatória, porque aí seria uma coisa muito cômoda, né, Aparecido? Uma disciplina obrigatória, eu tenho que dar, então eu vou continuar dando. Muitas vezes, nem o professor sabe o motivo pelo qual a disciplina dele é tão importante. E eu acho que eu vou colocar aqui 2 pontos que me fazem acreditar que é necessário continuar tentando, mas por formas diferentes. Eu acho que as principais perguntas, questionamentos complexos que são feitos em psicologia e neurociências dependem de suporte estatístico. E o mercado de trabalho é bastante aquecido nessa direção. E o mercado de trabalho é aquecido nessa direção. Começando de trás para frente, que depois eu vou aqui revelar algumas perguntas. Cada vez mais se fala de data alguma coisa. Esse data alguma coisa é o novo neuro alguma coisa, né? Quando eu entrei na minha graduação, já tem um tempo, tudo tornou-se neuro. Até que uma vez eu estava querendo fazer uma dieta, aí eu descobri a neurodieta. Ela funcionou tão mal como todas as outras, mas definitivamente, só de colocar neuro no nome, as pessoas talvez comprassem um pouco mais. Neuroreligião, neurodieta, neuromarketing.
neuro tudo. Agora a gente tem um data tudo. Data science cada vez é mais importante, porque você tem que ter um storytelling para que você possa ser um bom data scientist. Cada vez mais a gente fala sobre data science. E tem mais, não é? Será que jogar videogame, Zé, Aparecido, produz comportamentos agressivos? A nossa resposta de hipótese não sabemos. Será que, de fato, essas mídias sociais que essa molecada utiliza cada vez mais prejudicam mesmo a saúde mental? Talvez a gente tenha uma dica de resposta. Quais são os efeitos em longo prazo de alguns psicotrópicos? A gente comenta isso no dia a dia, a gente comenta isso com os nossos amigos, nós nos perguntamos isso o tempo todo, quem tem filho sabe, especialmente nas mídias sociais, não é? Mas definitivamente, para que a gente possa ter uma resposta parcial e incompleta, mas extremamente relevante, a gente precisa de recursos estatísticos. E aí que vem a minha tentativa de continuar tentando, não é? Eu faço isso a partir de uma forma. Essa forma não é implementada ainda na graduação eu dou aula para neurociências baseada em Python, mas na pós-graduação, de vez em quando, eu implemento essa tecnologia que eu acho que é uma tecnologia que auxilia. Cada vez mais a gente precisa trabalhar com programação. E definitivamente a linguagem mais especializada em recursos estatísticos é uma linguagem chamada R. Muita frequência as pessoas falam programa R. Necessariamente se comunica, mas talvez não seja a melhor forma de falar programa R, porque não é de fato um programa, né? O programa é o RStudio. R é uma linguagem, da mesma forma que Python é uma linguagem, que Julia é uma linguagem, que C++ é uma linguagem. Então, quando a gente pensa em R, a gente pensa em uma linguagem de programação que a gente chama de nichada, da palavra nicho, né? É uma linguagem utilizada em cenários muito específicos, hoje pouco menos, mas originalmente foi feito para estatística e análise de dados. É de estatístico para estatístico. E sempre tem aquela brincadeira que quando você trabalha com programação, Aparecido, você é um garoto de programa. É uma brincadeira típica que a gente entende que ela tem uma boa-fé como base. É uma linguagem muito dinâmica, muito modular, e justamente por ser modular, o R ele é composto por um conjunto de pacotes. Esse conjunto de pacotes são complementos, como se fosse um espinafre que o papai come, e ao comer esse espinafre, ele vai lá e briga com Brutus. Na minha época era assim que a gente resolvia as coisas. Conquista novamente a Olivia Palito. Naquela época, também a Olivia Palito não era nenhum tipo de xingamento. Hoje em dia, está sujeita a diferentes formas de cancelamento e consegue ser feliz. O Shiny, o R-Shiny, é justamente um pacote que permite que a gente desenvolva aplicativos, websites, produza relatórios super dinâmicos ou reativos na nossa linguagem. A partir está falando que uma vez ensinou física usando a cozinha. E é mais ou menos essa proposta, parecida. Porque nesse nosso encontro de hoje, eu vou de agora até o fim do meu tempo, eu tenho mais ou menos uns 20 minutos, de uma forma que, para mim, é uma aula de culinária, uma aula do tipo hands-on. Como eu estou compartilhando a tela com vocês, eu gostaria que vocês, se pudessem, tentassem fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. Não necessariamente vocês vão conseguir, no entanto, tentar já está valendo. E se não quiser fazer, se quiser ir acompanhando a proposta, eu acho que isso já vai permitir uma melhor apreensão. Hands-on significa que a gente vai sair de uma aula teórica, Irene, que a gente aprende o paladar dos alimentos, para uma aula prática. A gente coloca a mão na massa e a gente tenta o máximo possível fazer algo acontecer. E nós vamos fazer isso exatamente abrindo o R. No meu computador, na minha tela, vai aparecer o RStudio. O RStudio é que a gente chama de suite. Quando a gente chama o R, é uma linguagem de programação que definitivamente vem com um programinha junto chamado R-Core. Esse programinha, ele é muito feio, ninguém usa. Se a pessoa abrir o computador, explode. Mas o RStudio é um programinha que vai mudar de nome para POSIT. É um programinha mais dinâmico, mais intuitivo, mais fácil. Mesmo que a pessoa, quando abre o R pela primeira vez, ache algo impossível, só que ele é um pouquinho mais dinâmico para ser utilizado. Ao abrir o R, vocês vão notar, eu vou colocar aqui um pouco maior a minha tela, vocês vão notar que ele tem algumas seções, ele está na cor preta. Essas seções significam módulos que o RStudio tem na cor preta, porque como eu uso muito R com muita frequência aqui na minha sala e no meu computador de casa, a cor branca me incomodava demais a vista. Então, eu coloquei como cor preta para facilitar. A primeira coisa que eu vou fazer junto com vocês, se vocês quiserem fazer, pode fazer, mas não precisa, é modificar algumas coisas. Aqui, no meu caso,
eu vou colocar, em vez do zoom em 100, eu vou colocar o zoom em 150. Isso não vai ajudar em nada, mas isso vai deixar a minha tela mais fácil para que vocês entendam o que eu estou fazendo. O que é o R? É uma linguagem de programação que definitivamente está aqui nessa área que eu estou colocando para vocês. Isso daqui é o R. Isso daqui é um ambiente multimídia, em que a gente coloca vetores, bases, data frames, vetores, listas, dicionários. E aqui é uma seção multimídia que a gente pode abrir arquivos, ver os nossos gráficos, abrir pacotes diferentes. Essa é a grande ideia do RStudio. É permitir que a gente use o R, permitir que a gente compile bases de dados de outros vetores, permitir que a gente tenha acesso rápido a alguns resultados, especialmente iconográficos. O R, mas essencialmente o RStudio, aqui nessa opção de arquivo, novo arquivo, ele permite que você acesse novas coisas que não estão aqui. Quase sempre quando a gente trabalha com R, a gente tem o hábito de utilizar R-Code. Tudo bem, é um R-Script. Às vezes nós utilizamos um R chamado R-Markdown, que é uma programação letrada, que a gente escreve um texto e a gente vê o resultado. Nesse caso, eu quero um Shiny. Então, reparem só que aqui no meu computador, quando eu baixo o RStudio, eu já tenho, por definição, o Shiny Web App. Eu clico aqui, e se você não tem isso no seu computador, o RStudio vai automaticamente instalar esse pacote. Eu vou dar um nome para esse meu aplicativo. Nesse momento, ele é como se a gente estivesse fazendo um aplicativo para celular, para corrigir um teste. Eu vou chamar de evento psicometria. É uma coisa importante a gente conseguir nomear adequadamente os arquivos de uma forma que depois a gente consiga entender o que nós estamos fazendo e o motivo, né? Então, evento underline psicometria parece ok, legal. Ele já está no diretório no meu computador, que eu já fiz isso algumas vezes, então mais ou menos eu sei, chamado a nova BR. Eu vou dar um create, e ele naturalmente vai criar para mim essa telinha. Eu vou só maximizar essa tela, porque eu não quero mais ver o meu console. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem visualizar minha tela adequadamente? As letras estão num tamanho adequado para a visualização de vocês? Sim, Luiz. Sim, maravilha. Bom, primeiro ponto. Algumas coisas básicas. Ao olhar isso daqui, você vai ficar assustado, isso aqui vai fazer você querer chorar. Eu também vou querer chorar, porque isso aqui é meio estranho, né? Aparecem vários códigos do nada, mas tem que ter o objetivo desses códigos. Todo aplicativo ele tem dois momentos diferentes quando a gente está desenvolvendo. É um momento em que, originalmente, nós vamos criar um conjunto de códigos e o momento que nós vamos executar um piloto desse conjunto de códigos. E esse piloto do conjunto de códigos é aqui nesse local, Run App. Então, se eu clicar aqui em Run App, ele vai fazer a mágica que ele tem que fazer. Vocês vão reparar que ele vai começar a ler essas coisas todas e vai tentar me cuspir um resultado qualquer. Então, nós vamos esperar ele fazer a mágica que ele tem que fazer e cuspir um resultado. Beleza. Ele já fez o que tinha que fazer. Repara só que isso daqui, agora eu vou marcar com uma outra cor para que vocês possam ver. Isso daqui a gente chama de front-end. FE. É o que a gente vê. Então, front-end é tudo aquilo ali que a gente vê. Claro que esse front-end nada mais é do que uma consequência do back-end. É tudo aquilo ali que está por detrás. É como se fossem os bastidores aparecendo de um teatro que você não vê, mas se aquilo ali não existir, não vai rolar aquela apresentação. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas muito importantes. Por exemplo, quando eu falo sobre uma única variável, que por via de regra é chamada de quantitativa ou propriamente numérica, eu sempre falo para as pessoas que a visualização é um dos elementos mais importantes de qualquer início de análise de dados. E a visualização, quando a gente tem uma única variável, pode ser peso, pode ser altura, com alguma dor de cabeça parecida. Se a gente falar inteligência, pode ser inteligência aqui. Dependendo do público, as pessoas falam, mas isso é quantitativo, dá para medir isso. Mas se nós falarmos sobre variáveis quantitativas e tivermos interesse em apresentar uma visualização que possa combinar bem isso, aqui o histograma. No histograma, eu posso controlar quantas caixinhas eu quero ver, desde as menores, nenhuma caixinha, até uma dispersão maior. Isso já começa a permitir que a pessoa entenda que ela pode manipular os dados de forma a resolver problemas. Como é que eu distribuo os dados quando eu tenho uma única variável quantitativa? O cara pensa, um histograma.
Esse histograma é algo que eu quero apresentar. E o R já fez isso para a gente. Reparem, eu vou colocar isso aqui para o lado. Todo o back-end do R continua aqui, todo o front-end aqui do RStudio, eu posso alterar. Até o momento, tudo certo? Tudo tranquilo? Fez sentido para todos? Fecho isso. E agora nós vamos navegar por detrás do back-end, de uma maneira bem intuitiva, de uma maneira bem tranquila, de forma que isso faça sentido não apenas para mim, mas para todo mundo. Eu tenho outro R aqui aberto, claro, eu não sou bobo, em que eu tenho na minha outra tela uma pequena cola do que eu quero fazer com vocês, passo a passo, beleza? Essa é a primeira proposta. A maior parte do código, se você abrir o R e está com o R Shine aí junto comigo, eu vou colocar no bate-papo e a gente vai conseguir fazer juntos algumas coisas. Primeiro, o Shine é um pacote. Sempre que o R precisa de chamar pacotes, tem uma função chamada library. Então, atenção, essa função library, ela está aqui. Library, parênteses, Shine. Então, se a gente está trabalhando no R, Shine é a livraria que a gente precisa, o pacote que a gente precisa. O R Shine sempre vai ter 3 principais elementos. Esses elementos sempre vão estar, por definição, no Shine. O primeiro elemento que, por definição, vai estar no Shine é o que a gente chama de UI, ou UI. Essa é a parte de design. É a parte que você vai compor tanto aqueles inputs, aquilo que vai entrar no código, sempre de uma maneira dinâmica, e aquilo que você quer que saia. Então, sempre que for UI, é a parte de design. É aqui que a gente vai colocar os nossos códigos, é aqui que a gente vai colocar as coisas que a gente quer clicar, as coisas que a gente quer ver, e é aqui que a gente vai indicar o que tem que sair, o que o R tem que cuspir. E, finalmente, um servidor. A principal ideia de um servidor é permitir que ele leia aquele código e ele apresente de uma maneira que vai ser apresentável. Então, UI, como eu coloco o código, qual é o design que eu quero, quais são os inputs que eu quero. Servidor, o R lê aquele template do UI e apresenta para vocês. Esses são os 2 principais elementos que são conectados no terceiro. A gente vai ler o UI, o servidor, e tudo vai funcionar muito bem. Claro para todo mundo, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos fazer algumas modificações e eu vou dar para vocês a ideia por detrás dessas modificações. Aqui na internet eu vou abrir uma nova aba. Vou colocar o nome de um aluno meu, Júnior. Vou colocar o nome do artigo, Undecided Depression. E vou colocar o meu nome. Entramos no artigo que eu quero. Vou baixar esse artigo. Esse arquivo agora está no meu computador ou está no computador de vocês. Se você quiser acessar esse artigo, eu vou colocar para vocês o DOI aqui no bate-papo e você consegue acessar esse artigo automaticamente. Então, é um artigo open source, é um artigo que você não... Open access, desculpa, você não paga nada para você acessar esse artigo e foi publicado pelo nosso grupo em 2020, foi feito em 2015 e 2016, foi publicado em 2020, e a principal proposta, que bom que o Roberto está, foi tentar identificar fatores que pudessem abalar a saúde mental, especialmente gerando depressão e ansiedade. E nós detectamos que um público que está majoritariamente em risco de desenvolver patologias associadas a questões mentais é o público de universitários. Só que a gente não sabia se esse público era de universitários, porque muitas pesquisas parecidas a gente faz por aproximação. A gente descobre que nos Estados Unidos é feito dessa forma, a gente fala, olha, não tenho no Brasil isso, mas deve ser parecido, não é? Então, vamos pegar e vamos usar. Sei que em Portugal é isso, então, não fiz no Brasil, mas deve ser muito parecido, cultura próxima, vamos pegar e usar. Na verdade, a principal proposta foi conseguir, de uma amostra representativa, diferenciar 3 países e verificar se, de fato, o que acontece em um acontece em outro. E se isso acontece, realmente, a universidade ela pode representar uma coisa muito boa ou talvez um fator de risco, em que essas pessoas, ao estarem na universidade, elas podem se tornar um pouco vulneráveis. Esse é um trabalho muito legal, uma parceria muito bacana, e tem uma tabela que eu gosto muito. A tabela 1, ela apresenta a quantidade de pessoas.
A tabela 2 ela apresenta os resultados dessas escalas que foram utilizadas para quantificar esses fenômenos tão abstratos, tão difíceis, relacionados à saúde mental. Bom, eu não quero falar do artigo, eu quero fazer com que o Shine mostre esse artigo para a gente. Ou seja, eu quero dar para o nosso estudante uma possibilidade dele brincar com o artigo, inclusive visualizar isso. O primeiro código que eu vou colocar aqui para vocês é um código que eu vou colocar também copiando lá no meu Shine. Claro, eu tenho esse código, eu sei o artigo, e tem algumas coisinhas que eu já sei. Por exemplo, eu sei transformar um desvio padrão num erro padrão da média. Se você pegar o desvio padrão e dividir pela raiz de n, você tem um erro padrão da média. Então, são coisinhas simples que eu já sei como fazer, mas a gente não precisa saber fazer agora. A gente precisa pegar o que está no bate-papo, o bate-papo é uma coisa importante, ir lá no R e colocar uma coisa muito importante. Onde eu coloco, não é? Bom, eu vou chamar o Shine e agora eu vou códigos do artigo. Ctrl V. Reparem só, se eu simplesmente marcar esse conjunto de códigos no meu computador e apertar Ctrl Enter, ele vai criar essa base de dados e vai colocar aqui do lado. Então, o Shine não está mais rodando, está vendo que o Run App está desativado. Eu simplesmente copiei esse conjunto de códigos e coloquei aqui para que o R rodasse. O R não roda se você apertar Enter. Então, se eu apagar isso daqui tudo e apertar Enter, qualquer coisa, ele não faz nada. Enter no R é nada, é mudar de linha. Ctrl Enter no R significa executar aquela linha selecionada. Brasil, Espanha e Portugal. A média de cada um dos resultados desse instrumento, o desvio padrão, SD, é simplesmente df igual data frame, é a função que o R tem nativa para criar uma base de dados, em que ele apresenta country, mean, ou seja, média, desvio padrão. O R cria base de dados, o R lida bem com vetores de duas formas, ou por esse símbolo aqui, ou por esse símbolo aqui. Existe uma disputa, não é? Qual que é o símbolo certo? Os dois estão certos. No entanto, quase sempre, quando eu trabalho com R e com Python, eu utilizo igual para tudo, sabendo que em uma situação ou outra, vendo aqui tem um amigo Daniel Ruivo, que também é perito em R, em uma situação ou outra isso não vai funcionar tão bem. Então, na maior parte das vezes, se você utilizar igual ou aquele outro símbolo, vai funcionar da mesma forma. Se alguém estiver fazendo, só me dá um feedback, se conseguiu ou não. Se estiverem apenas observando, eu vou seguir em frente. Beleza. Ok até então? Sérgio, Irene, Ivan, Sarita, Daniel Marques, Alexandre, tranquilo, Bruno, Andressa, Luciana, ok? Ok. Maravilha. Ok. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente adicionar novos vetores, que eu não precisava ter feito dessa forma, fiz dessa forma, antes do UI e depois do Library Shine. A linguagem de programação R é uma linguagem muito dinâmica, mas é uma linguagem muito difícil também no início. Necessariamente, quando a gente começa uma linguagem de programação, a gente pensa que a gente está gastando mais tempo, depois eu vou dar uma recomendação geral, aprendendo a resolver problema, do que aprendendo o propósito. Aí virou aquela aula de estatística que o cara ensina conta, né? E não ensina objetivo. Uma aula de estatística que a gente ensina a programar e não objetivo da programação, vai ser um saco. Vai cair exatamente no mesmo erro. Existe uma maneira muito mais fácil de trabalhar com programação, que é um ambiente, um ecossistema chamado Tidyverse. Esse sistema ele funciona de maneira a otimizar a programação do R de maneira mais intuitiva. Então, a outra coisa que eu vou fazer é, novamente aqui, mas agora, depois do library, pedir uma outra livraria chamada Tidyverse. Então, agora, meu código ganhou duas novas coisas. A minha base, com os vetores embaixo, que agora eles podem desaparecer, e um pacote chamado Tidyverse. Esse pacote, quando ele carregar, ele vai modificar bastante a maneira pela qual eu consigo programar no R. Isso é uma coisa importante. Agora não vou precisar mais utilizar a ideia de sujeito predicado de programação. Eu vou utilizar uma ideia de sujeito predicado em relação à maneira de pensamento. Isso também é o caso agora, seria para um curso de R, mas agora eu já tenho um código um pouquinho mais fácil. E se você quiser copiar essa última parte, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Eu coloquei também no bate-papo essa função. Ao carregar essa função, se você não tiver instalado esse pacote no seu computador, ele não vai rodar. É simples assim. Ele vai brigar com você, falando, olha, não está instalado aqui, eu vou ter que instalar. Ok.
Vou rodar isso aqui. Sempre acontece isso nas melhores famílias, né? Então, isso aqui eu vou tirar, beleza? Vou deixar como está, não vou rodar isso aqui agora. Eu vou fazer pequenas modificações nesse código, de maneira que eu tenha aquilo que eu estou querendo. Eu sei que esse UI aqui do código é a parte do R que eu posso lidar com base de dados, é a parte do R que eu posso lidar com uma codificação, um código visual, é a parte que eu posso pedir que o R faça para a gente a gestão de botões e tudo mais. E eu tenho uma coisa importante. Primeiro, o título. Esse painel, que até o momento se chama Old Faithful Geyser Data, eu vou modificar. Eu vou colocar como resultados da pesquisa. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Em vez de colocar a Old Faithful, resultados. Então, reparem só que se eu rodar essa linha de código, eu já vou ter algo chamado resultados. Então, reparem como estava. Estava assim. Deixa eu rodar novamente. Old Faithful. Reparem como ficou. Deixa eu rodar aqui do outro lado. Resultados. Beleza. Tranquilo até então, né? Nenhuma novidade, nenhuma dificuldade. Tudo indo na boa. Deixa eu botar aqui novamente. Legal. Isso aqui é uma barra lateral. Essa barra lateral é a barra que definitivamente eu quero que ela continue. Que na minha apresentação ela está em cima. Essa barra lateral ela tem que ficar. No entanto, eu gostaria que ela apresentasse uma outra coisa. Sempre que a gente pensa em resultados em que dependem de um gráfico para apresentar, é importante que a gente possa ver os erros relacionados aos resultados da medida. Então, em vez de eu ter um input, que é um slider, o participante ele vai clicar, ele vai selecionar os valores, eu vou simplesmente apagar isso e vou pedir que o R represente um checkbox. Checkbox. Esse checkbox, ele sempre vai ter três funções. Primeiro, qual a variável que ele vai criar? Eu vou chamar de resultado do erro. O que eu vou mostrar isso para o meu usuário? Barra de erro. E, finalmente, isso vai estar marcado ou não vai estar marcado? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou chegando para o R falando, eu quero... Opa! Aqui eu botei duas outras coisas. Eu quero que você, em vez de apresentar os resultados, deixa eu rodar aqui no outro, você apresente barras de erros. Pegaram a ideia, não é? Então, agora eu estou falando para o R que o que eu quero que ele faça, em vez de apresentar aquele slider, ele apresente um negócio chamado barra de erro. Essa barra de erro vai ser muito importante, porque ela vai permitir direcionar o gráfico de uma maneira diferente. Eu quero também, eu faço isso com os estudantes, que ele permita para a gente ver um texto que pode aparecer ou não. Então, novamente, eu tenho um outro checkbox, só que agora eu vou dar um outro nome para esse texto aqui. Vou chamar de text result e vou pedir que ele apresente os resultados, ou seja, insira um texto. Se eu mandar ele rodar, agora vocês vão notar que esse meu resultado, que é o título, resultado, esse slide sidebar layout é a barra aqui do lado, barra de erros está aqui, se eu clicar não vai fazer nada, inserir texto aqui, ou seja, eu tenho dois checkboxes. Reparem só como funciona essa proposta. Tá? Sidebar, sidebar. Checkbox input, erro results, mas eu apresento para o usuário barra de erros. Checkbox input, eu apresento para o resultado do meu usuário inserir texto. E, finalmente, como esse trabalho vem de um artigo, eu coloco aqui uma anotação em HTML
bem aqui embaixo, apenas com um DOI desse artigo. Então, se eu rodar isso aqui novamente, agora está claro. Sidebar, barra lateral, checkbox input, input que eu posso clicar, marcar ou desmarcar, on e off. Repara que está como falso, então ele não está marcado. Mesma coisa, checkbox input, text result, o usuário jamais vê isso, inserir texto ele vê. Finalmente, HTML, eu botei aqui o link para o meu usuário ver. Nesse momento, estou feliz. Nesse momento, estou gostando do que estou vendo. É algo que eu quero. Eu quero apresentar para o meu participante essa base de dados, mas especialmente um gráfico que possa apresentar os resultados de cada um dos países. Então, lembra, eu tenho Brasil, eu tenho Espanha, eu tenho Portugal, e os resultados médios. Então, para isso, eu vou precisar de 3 barras, um gráfico assim. Para que eu possa fazer esse gráfico dessa forma, repara só. Quando o meu usuário, aqui no Shine, aqui é todo o output do Shine, ele vê esse distplot. Então, o que o R está pegando é, eu quero que você me apresente um painel, um output do tipo distplot. Ao descer, eu vou ter um vetor criado chamado distplot, e esse distplot é uma função chamada renderplot. Vou apagar isso tudo, porque definitivamente aquilo ali era para o histograma, e agora eu vou criar aqui o meu gráfico, não é? Para criar um gráfico no R, aí, novamente, eu vou precisar de uma funçãozinha do ggplot. Eu vou pedir que ele acesse minha base de dados, que eu chamei de DF. O meu X vai ser o país, country. Repara que se eu clicar aqui em DF, o meu X está aqui, country. Tranquilo, é o que eu quero mesmo. O meu Y vai ser a média dos resultados. E o gráfico que faz isso aqui para mim é um gráfico de barras. Ele vai considerar a média das coisas. Repara que quando o R rodar, esse output, que o nome é distplot, ele vai estar aqui. Output, distplot, e agora vai ser um gráfico de barras. Esse gráfico de barras, ele só aparece aqui, porque o R pede que ele apresente como output, e está tudo funcionando muito bem, obrigado, até o momento. Parece que as coisas estão boas, parece que as coisas estão fluindo. Ou seja, é um gráfico resultado daquele meu artigo. Então, se eu perguntasse para os caras como é que eu apresento esses resultados aqui em formato gráfico, o R já fez, com algumas linhas de código. Mas, finalmente, em algum momento, Ivan, eu chego e pergunto para os caras, será que essa é uma diferença significativa? Porque você está vendo, né? Na sua amostra, é claro, o Brasil parece um pouquinho maior do que Portugal e Espanha. Isso não é bom, né? Depressão nunca é legal. Depressão não é que esses instrumentos não dão diagnóstico, mas esses resultados muito elevados de depressão não são bons. Como é que eu faço para plugar uma barra de erros aqui? Atenção, essa barra de erros ela tem que ficar aqui nesse gráfico. Eu já estou falando que eu quero apresentar aqui no barra de erros. Quando o cara clicar aqui em barra de erros, tem que aparecer aqui uma barra de erros. Eu já sei como é que é uma barra de erros colocadas. Então, eu posso vir aqui no meu gráfico e pedir a barra de erros. Eu tenho aqui isso feito, eu já sei como isso é feito. Então, bar, stat, aqui eu vou só modificar essa posição para ser a dot. Fechar aqui esse argumento. Eu já sei como faz uma barra de erro. Isso daqui para mim está claro, claríssimo. Deixa eu só botar um outro parâmetro aqui. Só que eu preciso que isso daqui só aconteça se isso daqui for clicado. Se o usuário clicar em Air Result, isso daqui ativa. Se não clicar, isso não ativa mais. Aí começa uma função do tipo if else. Se o input, olha o nome do input, Air Result, estiver ativo, aí sim você vai fazer isso que eu quero que você faça. Do contrário, não. Se eu rodar, repara só. Quando eu clicar nisso daqui, o meu aplicativo vai perguntar para o R se isso aqui está ativo ou não. Se estiver ativo, ele vai modificar e vai tentar plugar a barra de erro. E aqui a barra de erro.
Se eu disse, então, ele pegou isso aqui, ele viu que isso aqui foi clicado, então o R entendeu que isso aqui foi clicado. Isso aqui, naturalmente, chamou um vetor chamado air result, que agora virou true, ou seja, virou ativado. O R falou, bom, como esse input aqui está ativado, eu cuspo isso aqui. Se eu desativar, eu não faço nada, isso aqui vai embora. Se eu ativar, isso aqui vem. Se eu desativar, isso aqui vai embora. E a mesma coisa, não é? Eu quero um texto. Olha só. Text result. Eu quero um texto. Eu quero que o R venha e custe um texto para mim. Então, tenho que informar, olha, não é mais um resultado do tipo gráfico. Eu quero que, além desse resultado do tipo gráfico, você apresente um resultado do tipo texto. E esse resultado do tipo texto vai ser dado por esse vetor. Legal? Agora, o R entende que eu tenho resultado do tipo gráfico, eu tenho resultado do tipo texto. E, finalmente, em vez de output distplot, eu vou aqui embaixo, ó, e pedir um outro output. E esse output vai ser textual result. Esse nome eu posso dar o nome que eu quiser, textinho, o nome que eu quiser. Não vai ser mais render plot, vai ser render text. E aqui eu vou botar qualquer coisa. Por exemplo, os resultados indicam que o Brasil teve maior, pontinho, pontinho, pontinho. Eu só quero que ele faça isso se esse input aqui chamado text result, text result, for igual a true. Se não for, não aparece. Se eu mandar o R rodar isso tudo, ao clicar em texto, ele vai apresentar para mim o texto. Ao clicar em barra de erro, ele vai clicar para mim e vai me mostrar a barra de erro. O código por completo. Agora não vai ficar todos mais. Então, novamente, acho que é um código muito grande. Aqui é a primeira parte. Aqui é o UI. Aqui é a segunda parte. E aqui é como liga esses dois. Reparem só. O que eu fiz aqui? Eu pedi que o R automaticamente apresentasse, criasse uma base de dados. Opa, aqui ficou pequeno. Pedi que o R criasse uma base de dados chamada DF, que o R chamasse o Shiny e o Tidyverse, UI, um novo input, chamado, vou botar aqui para o lado para que ele possa parear, barra de erros, não barra de erros. Isso daqui, essa seção está aqui. Ele criasse um novo input chamado inserir texto, aqui está aqui, e colocasse um HTML, para que o meu estudante possa ver o artigo. Pergunto para o cara, e aí? Como é que eu apresento um gráfico que possa mostrar bem esse relacionamento? É um gráfico de barras, mas para o gráfico de barras sair, eu tenho que ter um output, plot output. Isso daqui é só template, é só você está vendo o que você pode apresentar. Aqui embaixo, em vez de UI, vai ter o server, ou server, e o primeiro é o distplot. É um plot, aquele código que eu coloquei aqui. Esse código é o que menos importa, na grande realidade. O código é o que menos importa para o estudante. Finalmente, eu pergunto para o meu estudante aí, essa diferença é significativa ou não? O cara pensa em barras de erro, o cara pensa em erro padrão da média. Eu tenho, vou mandar o load aqui. Então, aqui eu tenho uma funçãozinha chamada text result, inserir texto. Isso aqui está pareado aqui. Se esse input for igual a true, ele roda isso aqui. E apresenta o texto aqui embaixo. Se for igual a false, não vai rodar nada. E está tudo certo. Vou dar um clear. Posso publicar isso na internet. Se eu publicar isso na internet, vai para um repositório chamado Shiny Apps. Isso fica na minha
na minha base do R. Com isso, meu estudante ele pode ver as barras de erros. Com isso, meu estudante ele pode inserir um texto. Uma coisa que eu tenho o hábito de fazer é perguntar para eles como é que eu coloco esse texto. Eu falo assim, olha, que texto você colocaria, Aparecido? Escreve para mim. Aparecido, escreve. Sérgio, que texto você coloca? Escreve para mim. Irene, se esses resultados são significativos, é porque tem uma hipótese. Qual deve ser a hipótese por detrás? Realmente, hipótese nula e hipótese alternativa. A hipótese nula, eu estou com ela. Fala que não há diferença. Que esses grupos são super parecidos, inclusive iguais. A hipótese alternativa, por sua vez, fala que esses grupos são distintos. Pelo menos um deles deve ter uma variação. Essa barra de erro já é uma barra bacana, porque para e pensa. Essa barra de erro, se eu for aumentando o tamanho dela, eu consigo verificar que uma cruza com a outra não, olha só. Pelo menos o Brasil não cruza com as demais. Não é um indicador melhor do mundo, mas é um indicador usável para você verificar a significância estatística. Eu estou apresentando para o cara um gráfico, uma forma de interpretar um texto de um artigo sem que ele tenha visto nenhuma equação e que ele consiga otimizar isso de uma maneira um pouco mais palatável. Evidentemente, agora eu vou caminhar para encerrar, eu coloquei isso nos slides, tá? Então, em cada parte dos slides vocês podem verificar isso. Mas, evidentemente, eu tenho aqui algumas recomendações. Primeiro, esse é um recurso, ou seja, conseguir trabalhar com R, conseguir trabalhar em Shine, é um recurso que deve ser da forma como eu vejo para o professor. A gente transformar uma aula de métodos quantitativos ou estatísticos, uma aula que o cara tem que abrir o R, botar código, vai dar errado, deu errado, talvez seja notado, então botar código, aí vai ter que dar um problema, o cara descobre que a versão do Mac, aqui na PUC muitos usuários usam Mac, não roda, você perdeu a aula, e você criou uma resistência, o cara vai com total razão reclamar, porque ele não está ali para ver aquilo ali, e não está mesmo. Um estudante de graduação não está ali para ver a programação no R. Eu acho que as atividades elas são complementos, elas não devem ser o foco. É um complemento saber programar em R e apresentar um gráfico. É um complemento se conseguir utilizar o Shine e fazer algo reativo. Mas isso não deve ser um foco, é um recurso. Nós devemos saber usar o recurso e não o recurso nos usar. Existe uma coisa que programadores fazem que é calamitosamente detestável no meio da educação. O cara mostra 10 vezes a mesma coisa por 10 caminhos diferentes. Então, eu sei fazer assim, também é possível fazer assim, também é possível fazer assim. Acaba que aquele estudante, aquele usuário não está entendendo, porque ele resolve 10 vezes a mesma atividade de maneira de recurso diferente. Ele fala, olha como eu sei fazer. Isso não funciona. Pelo menos eu acho que não é a maneira mais óbvia de aprender. Todos os testes devem ser feitos antes, porque erros são muito frequentes, seja porque um pacote atualizou, seja porque seu computador deu algum tipo de problema, seja por algo que a gente não sabe, vai ter que descobrir. Então, sempre faça sua aula antes, sempre planeje com muita antecedência sua aula, especialmente se você for utilizar um recurso analítico como esse. Às vezes, tem erros que a gente sequer imagina que possa acontecer em função da máquina do participante. O que eu acho em relação à estatística? Keep it simple, sempre. A estatística, especialmente aplicada a um garoto ou uma menina que entrou num curso de psicologia, não deve ser o foco, deve ser o recurso, deve ser uma ferramenta. Se o cara quisesse aprender estatística, ele teria entrado num curso chamado estatística, ou talvez engenharia. O cara ele quer resolver problemas complexos, ele não quer aprender os números por detrás. É importante que ele saiba, pelo menos, ser um usuário bem letrado. Então, keep it simple. Utilize a estatística como um recurso, como uma ferramenta de otimizar determinadas análises ou perguntas. E o que eu acho que realmente tem que funcionar é o que o pessoal às vezes chama isso de método socrático, problem solving approach. Utilizem a estatística como forma de resolver um problema e não para gerar um problema. Por exemplo, o Roberto e eu, a gente conversa, será que de fato, olha que pesquisa bacana que o Roberto faz, apareceu, será que você trabalhar num ambiente super frio, que chama-se ICES, né, que são aqueles ambientes super isolados na Antártida ou Antártica, os nomes foram mudando ao longo dos anos, é que nem Celsius e centígrados, você nunca sabe se acertou ou se falou um absurdo tremendo, Antártica e Antártida tem essa. Será que pessoas que estão nesse ambiente são pessoas que também são mais vulneráveis a problemas associados à saúde mental? A grande resposta intuitiva que um usuário dá é, pô, claro que sim, mas essa não é a resposta que a gente tem que dar para ele.
O Ivan ele tem um teste que é muito bacana, que é um teste de trilhas coloridas. Será que se eu simplesmente ligar pontos coloridos e depois introduzir aspectos verbais, será que isso muda no meu tempo de resposta? Eu não tenho a menor ideia. Talvez sim, talvez não. Então, quando a gente pensa, será que ver televisão com filmes agressivos e violentos faz com que crianças se tornem mais agressivas, mais violentas? Quando a gente transforma o nosso fazer, não fazer para resolver problemas e não para causar novos problemas, eu acho que isso pode conquistar um pouquinho mais o aluno, isso pode permitir que ele aprenda áreas tão importantes, não apenas na ciência, mas no mercado de trabalho. Eu costumo falar, Sérgio, que cada pessoa tem uma forma de apresentar o que faz, né? Uma vez eu vi o Landeiro dando uma aula chamada As Luzes Não Se Acenderam de Repente. Aí, no meio da palestra, ele colocou, mas definitivamente as luzes não se acenderam de repente. O Roberto tem uma forma genial de apresentar o laboratório dele, que ele comenta, olha, existem muitos fatores no trânsito que podem dar problemas, desde fatores físicos, como dificuldade de sinalização ou estrada, até fatores humanos, que podem definitivamente dar problemas e devem ser estudados. O fator humano é o nome do meu laboratório. Então, eu realmente acho, eu estou aqui em composição ao meu slogan, Sérgio. Como eu trabalho com métodos e medidas, né, um laboratório MM, tipo um chocolate, mas que eu realmente acredito que a área que mais gera a dor de cabeça, ou talvez a repulsa do estudante de psicologia, é a área que também mais contribui para a ciência psicológica, que é a psicometria, é a estatística, que não obstante gerar uma dor de cabeça, é aquela área que mais se conecta com direitos humanos, com qualidade de vida, com esperança, com saúde mental. A estatística tem feito o mundo se tornar cada vez mais seguro, mais longevo, mais rápido e até mesmo muito mais humano e relacional. Sem isso, definitivamente, nós estaríamos ainda caminhando por espaço. Agradeço especialmente ao IBNEC por ter aberto essa possibilidade de falar sobre um tema tão importante, mas tão árido, mas essencialmente a Nila, por ter permitido também um patrocínio financeiro, por quem a gente sabe, mas a Nila também contribuiu financeiramente para esse evento e ajudou bastante no marketing, na divulgação, e sempre funciona como uma casa muito agradável que nós temos, não apenas colaboradores, mas necessariamente uma família. Com isso, eu encerro a minha apresentação, estou aberto a perguntas, e a bola está com vocês. Espero que vocês tenham gostado.